So box. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Box. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Denis Augusto. E a verdadeira asa que importa é a asa que nós fazemos ao longo da jornada. E Felipe Junqueira. E eu queria dizer para o juiz do meu caso daquele assalto a banco que é uma situação que não deveria ter existido. Não que eu esteja pedindo desculpas, mas é uma situação muito ruim que não deveria ter existido. É isso. As asas que nós temos são as amizades que nós fazemos no caminho, não é isso? Tipo isso. Mas nem amizade tem, né, depois dessa prova. É verdade. E também não tem pedidos de desculpa, né? Não, é só uma situação realmente muito complexa, muito desagradável, que não deveria ter existido. Não deveria ter existido. Eu não tenho nada a ver com essa situação que não deveria ter existido, então por que eu preciso disso? A palavra desculpas não entra na frase. Mas é legal porque você vê alguns veículos de imprensa que falam, o Verstappen pediu desculpas e tal, e eu olhando, falo, cara, não sei não, assim... De repente, se pedisse desculpas dessa forma em alguns momentos da minha vida, não acho que ia colar, mas, né, quem sabe? Ele foi quase mouse é se você se sentir ofendido. Não, mas eu acho legal porque essas situações, né, as pessoas falam assim, como se elas não tivessem nada a ver com a situação, entendeu? Não, realmente é uma situação muito desagradável, não deveria ter existido. Amigão, você criou a situação. Tipo, ele quase mandou o Brasil tá vendo, tô nem aí. Exato, tipo... Aí foi a moça, né, a repórter da Sky, e falou, né, porque, né, as pessoas e tal, não sei o que, pareceu, né, um exemplo não muito bom. Aí falou, mas essa é a sua opinião. Falei, verdade. Não deixa de ter razão, essa é a minha opinião, né? E é de todo mundo, fora você e o seu pai, mas beleza. Mas acho que a gente vai abordar ao longo do programa, acho que isso vai muito além de ser o Russell ali. Não, isso é o Verstappen de volta. O Russell ou não importa, cara. A questão não é o Russell. A questão é, mais uma vez, a frustração fazendo o Verstappen fazer merda. Vambora pra pauta que tem coisa pra caralho. O pódio foi Piastri, Norris e Leclerc. Leclerc, único piloto, fora as McLaren, obviamente, a fazer mais de um pódio nesse triple header? Sim. Como? Sim. Ninguém sabe. Num carro que claramente é ruim, claramente o carro é uma bosta, mas ele tá tirando leite de pedra de novo, como ele sempre faz com os carros da Ferrari, mas enfim, deixa isso pro Ferrari Cash. Queria abrir, na verdade, falando, antes da gente entrar em Verstappen, Mad Max, loucuras de Lance Stroll, enfim, queria entrar aqui falando que a McLaren tentou perder essa corrida, mas ela tá tão rápida que ela ganhou. Esse ponto é perfeito, porque assim, se a corrida acabasse sem o nosso Antonelli viver o inferno astral dele, ia ficar a impressão que, a Red Bull ainda vai buscar. Não vai. Só se vier uma genialidade bizarra do nosso amigo que tá longe de ser genial, tá mais pra besta nesse fim de semana, mas enfim. Olhando o ritmo de corrida, coisa e tal, eu acho que eles iam ganhar de qualquer maneira, porque... Não, eles iam ganhar de qualquer maneira. Eles tinham a vantagem do pneu ainda por cima. Mas assim, o que resume pra mim o final de semana foi um jornalista perguntando, né, pro diretor técnico da McLaren sobre, né, a perda que eles tiveram de downforce, de desempenho, não sei o que, com essa nova diretriz técnica, e o cara, numa boa, respondeu pra ele que perda. A McLaren não levou nada de upgrade, atualização, né? A McLaren não levou nenhum update pro carro. McLaren, Alpine e uma outra equipe que agora me escapa. Não levaram nada. Todo mundo levando asa dianteira, não sei o que, bababá. A McLaren não levou nada. Tipo, não, o carro tá bom. Não precisamos fazer nada. Que é uma humilhação gigantesca, né? E é estranho. Vamos combinar aqui que é razoavelmente estranho. E eles passaram, né? Porque o exame da asa era no final de semana e ninguém falou nada. Então, tá tudo certo. Pois é. Existe uma possibilidade, né? Que a gente não pode descontar. Que é você construir uma asa com o mesmo formato
ter uma construção interna diferente. Sim. A fibra de carbono, dependendo de como, na direção das fibras e como uma está por cima da outra, ela muda as características. Inclusive essa questão de construção diferente que dizem que é o grande pulo do gato que eles deram em cima do freio, né? Exato. É uma construção dos materiais totalmente malucos ali que expandem, fazem um negócio ficar mais frio e tudo mais, enfim. A fibra de carbono, você não conseguiria fazer tanto na asa dianteira isso. Porém, eles podem ter mudado mantendo a mesma forma. Isso a gente provavelmente nunca vai saber. Mas que é um mega dedo do meio para todo mundo, porque tava todo mundo falando na Espanha, eles não só não levaram uma asa nova dentro dos parâmetros necessários para que você tenha que declarar uma parte nova, né? Como continuaram ganhando, continuaram largando 1 e 2 na frente, chegaram 1 e 2 na corrida. Então, assim, se a esperança de vocês era a Espanha, é uma pena. Não, acabou. Pois é. Eles estão tão rápidos que até bobeiras de estratégia estão passando batido, né? E ninguém fala. Eles deixaram completamente aberto pro undercut do Verstappen, né? E nem aí. Cagaram baldes porque eles iam passar na pista. E eles iam passar na pista porque eles cuidam melhor do pneu. Sim, mas correram risco. Com certeza. Se tivesse acontecido... Se dá uma merda, se dá sei lá, uma bandeira vermelha mais cedo, Exato, o Verstappen não para 4 vezes em vez de 3, entendeu? Podia ter acontecido o que aconteceu com o Antonelli no momento que o Verstappen tá na frente. A vantagem tem a questão do pneu, ok? Mas a vantagem seria para ele. Podia ter acontecido antes e aí eles poderiam ter mudado a estratégia, porque na verdade a estratégia da Red Bull foi quem atrapalhou o Verstappen, né? Porque eles não contavam com aquele último jogo de pneu. Na real, o que a gente viu muito, até dá para você ver no ritmo de corrida, é que o Verstappen teve a melhor estratégia. Foi a estratégia mais rápida até o safety car. Pois é, mas aí eu falaria o contraponto que na Espanha você fazer a sua estratégia, executar a sua estratégia contando que nada vai dar errado, não é bom, porque aquele pneu dianteiro esquerdo, com 6 novatos correndo, alguém ia fazer uma bobagem. No final, ninguém fez, né? O Antonelli simplesmente teve um problema mecânico e é isso, ok. Mas, assim, a chance de acontecer era grande. E aí, a Red Bull ter que tomar a decisão se botava um pneu macio com 5, 6 voltas, ou 7, eu acho, ou o duro, que todo mundo falou que era uma desgraça pro carro, eu acho que é uma pequena falha de estratégia você não ter já uma saída para isso. Faltou visão para eles ali, porque só lembrar do Bortoleto colocando pneu velho lá em Mônaco. Sim, e não tinha muitas voltas para dar. Assim, o stint de duro do Verstappen foi o melhor dele, tá? Foi o mais rápido. Então, assim, não é que fosse horrível. Comparado com a borracha que os outros tinham, aí realmente fica muito ruim. Mas não é que o pneu não funcionou pra nada. Inclusive, se ele não tivesse feito as merdas que fez, e a Red Bull também não tivesse errado, porque a Red Bull errou também com ele poderia talvez ter recuperado o 3º lugar em cima do Leclerc, porque o Leclerc estava gerenciando o gasto, assim, isso não tá confirmado, tá? Isso é total teorias pelas coisas que foram faladas, enfim, não é nada a confirmar. Mas, teoricamente, ele estava segurando a onda no último stint, inclusive depois do safety car, para economizar a prancha, porque ele estava com o carro mais baixo, por isso que ele estava conseguindo ser mais rápido também. Eles arriscaram e botaram o carro mais baixo. E aí, quando eles começaram a ver nos dados que estava gastando mais do que o esperado, ele começou a segurar a onda. Também um dos motivos pelos quais ele segurou o pneu médio, né? E sacrificou a classificação dele. Então, o Verstappen poderia ter passado ele se não tivesse rolado a treta toda, né? O Verstappen poderia ter feito várias coisas. O que ele fez foi a pior opção. Fora bater de cara no muro. Ele escolheu a pior opção possível. Sim, porque as regras como elas existem no momento, né? Não tem nada que impede você de dar a posição, devolve a posição, por exemplo. Se ele devolvesse a posição
pro Russell 2 curvas depois, ele imediatamente entrava na reta oposta com DRS. Sim, isso já aconteceu várias vezes, inclusive. Sim, todo mundo faz isso. Mas ele ficou pé da vida com a equipe, com, né, o GP falando pra ele devolver a posição, e aí fez o que ele fez. Assim, Antes de mergulhar no Max, porque eu sei que a gente vai levar uns 50 minutos falando disso, gostaria de só ressaltar, obviamente, McLaren é isso aí, vai ser eles assim. E se Barcelona for um retrato da temporada, como a gente imagina que tenha sido... Até a Bélgica, mais ou menos, né? Depois a gente vai ver. Se for o retrato da temporada, o Piastri vai ser campeão antes de chegar no Brasil. Evelyn, joga a vinheta aí, faz tempo que a gente não coloca. I can't, it's broken! It's broken! Fuck! Papaya Cast. O Piastri deu baile no Norris, porque ele, no FP1, ele tava mal, no 2 ele não foi bem, no 3 ele deu uma melhoradinha, e qualifying corrida ele simplesmente deixou o Norris pra trás. Eu não sei se ele segurou a onda no 3, porque eles claramente acharam alguma coisa de sexta pra sábado, né? Não foi entre o FP3 e o qualifying. Não sei se ele deu uma segurada pra não abrir o jogo, mas assim, ele teve 2 treinos ruins e depois passou por cima de todo mundo. Então, assim, pro Norris, que, né, porra, Mônaco, o Norris ganhou, pô, muito bem, muito bem, muito bem, é outro balde de água fria na cabeça dele. Total. Porque o Piastri claramente não é mais o Piastri do ano passado. Mas o Norris consegue ser o Norris do ano passado, com aquela largada de centavos dele, mais uma vez, né? Talvez pior que o ano passado, porque agora, efetivamente, ele tá lutando por alguma coisa. Assim, ano passado eu nunca acreditei que ele tava lutando por absolutamente nada. Eu sempre duvidei que o Verstappen fosse perder. Mas assim, esse ano é uma luta direta entre ele e o companheiro de equipe dele, e ele tá perdendo feio. Mas sabe por que eu falo que é do ano passado, cara? Porque ele largou mal, porque o Verstappen tava atrás dele. Ele não confia na porra do carro dele. Quem largou no lado par, nessas pistas que ninguém passa ali onde larga o par, beleza, o cara tem um prejuízo. Isso é normal, todo mundo sabe, ok? Mas chega uma hora que acontece toda hora com o Norris. Então é difícil você falar, mas tem... Sim, tem uma dificuldade, tem. Mas é impossível que o cara toda vez aconteça isso, bicho. Pois é, mano. Assim, aconteceu uma vez, beleza, aconteceu 2 vezes, ok, aconteceu 3 vezes, porra, a gente precisa prestar atenção nisso, aconteceu todas as vezes, tem que olhar e falar, porra, alguma coisa esse maluco tá fazendo, cara. Ou não fazendo, né? Algumas coisas. Assim, eu, na verdade, tava torcendo pra um replay de 2016, entendeu? Não, todos nós estávamos. Eu acho que seria... A melhor parada seria ali na curva 1, ter uma batida de 2, 3, 4 carros e dar aquela bagunçada na corrida. Mas mesmo sem isso, eu acho que foi a melhor corrida do ano até agora. E, mais uma vez, uma corrida que a gente olha e fala assim, porra, que corrida, tiveram 1000 estratégias, a corrida foi super difícil, né, você saber quem tava onde, bababá. Teve um piloto que sobrou, que foi o Piastri. Então, assim, pro Norris, isso é tudo muito ruim, porque ele tá ficando pra trás. Total. É o que a gente falou, né? Que o Piastri precisava aparecer. Ele precisava mostrar que era o Piastri que a gente acreditava. Que a gente, na verdade, sempre falou aqui, inclusive, né? Que era quem a gente achava ali da dupla que ia se destacar. Mas que ele não tava aparecendo. Ele tava errando, não tava com ritmo, enfim. E que esse era o ano que ele precisava mostrar a cara dele. E ele tá mostrando, né? E tá mostrando, inclusive, por que a McLaren escolheu ele naquela situação. Sim. Todas as coisas, se você pegar os episódios do ano passado, depois do upgrade da McLaren, que eles realmente começaram a aparecer, todas as coisas que a gente falou do Piastri no ano passado, onde certa dificuldade com os pneus, uma certa dificuldade com a consistência de ritmo de corrida, né? Ele ainda estava oscilando um pouco demais, desapareceram. Isso tudo acabou. Sim. Então, se você olhar agora, qual é a fraqueza do Piastri nesse carro, nessa situação? O que você olha e fala? Mas tem isso. Eu não vejo nada que você possa falar, tipo, a não ser que seja ele é inexperiente. É a única coisa. É basicamente a fraqueza dele, talvez lá na frente, se acontecer X e Y, quem sabe, talvez. É a inexperiência que fez ele perder a posição pro Verstappen em Imola. A inexperiência dele e o espírito kamikaze do Verstappen ali também, né? Porque o Verstappen foi
para aquela ultrapassagem era aquela coisa, tipo, ou vai ou racha. Sim, mas a experiência não teria deixado ele... Ele teria deixado a porta aberta pro Russell, mas ele não teria dado espaço pro Verstappen fazer aquele mergulho. Exatamente, você deixa o Russell, que é um cara que tem a cabeça no lugar, né? Pois é. A questão que fica assim é, tipo, logicamente, se desenhando como está se desenhando, ele sendo campeão vai ser ultra merecido, mas talvez um raio-x efetivamente do quão clutch o Piastri possa ser, a gente só vai ter no outro ano, ou daqui a alguns anos, que ele tiver alguém que bata de frente com ele, porque, cara, o Lando, se ele, a gente tá falando quase 2 anos, desse jeito não vai, cara. Então, assim, ele vai dominar isso aqui, pode levar a temporada a ritmo de cruzeiro, o carro dele é muito bom, e muito bom não, é excelente, assim, então assim, vai ter inconstância, ele não vai ser dominante como o Max é, mas vai ter por conta dessa questão da inexperiência dele, de um novo capítulo, que ele já superou em relação a esse capítulo que o Felipe acabou de falar. Vamos colocar ano passado, era da questão de aprender a ser piloto, né? Agora, talvez esse ano ele tenha alguns desdobramentos na questão de aprender de ser um piloto que anda constantemente na frente. Sim. Então, assim, essa etapa que ele tá vivendo agora, que a gente tá vendo ele viver agora, e que ele parece que tá cada vez mais acostumado com esse tipo de cenário. Como você falou, o Verstappen. Até porque o Piastri sempre foi esse cara que andou na frente em todas as categorias que ele competiu. Sim, de cara, né? De cara. Campeão na F3 de cara, campeão na F2 de cara. Cara, exatamente. Tem 4 pilotos no grid que fizeram isso. Piastri, Leclerc, Russell e Bortoleto. Exatamente. Só. Não, e como o Denis falou, cara, a gente viu isso com o Verstappen. A partir de 2022, a Red Bull sempre teve o melhor carro. O Verstappen destruiu efetivamente todo mundo depois dele ter dado os passos para virar esse piloto que ele virou. Não é tipo, eu tenho o melhor carro, então agora eu vou ganhar 20 corridas na temporada. Não é assim que funciona. O cara já tinha quase 10 anos, o Cacilda, ele tinha quase 10 anos de Fórmula 1. O Verstappen é bizarro, né? Que ele ganhou aquela corrida na Espanha, mas já tinha uns 2 anos quando ele ganhou. Sim, lá. As contas com o Verstappen são todas enlouquecidas porque ele começou tão cedo, né? Mas assim, se você pensar, ele teve essa progressão, ele teve 5 anos correndo atrás, aí ele vai chegando pra frente, aí ele tem a briga com o Hamilton, aí ele muda o regulamento, a Red Bull tem o melhor carro, aí ele vai dominando até ele realmente, né, e o Pérez cada vez pior, aí ele realmente destrói todo mundo. Mas assim, não é um processo imediato. E o Piastri, depois dessa campanha fantástica dele na 3 e na 2, ele ficou 1 ano sentado olhando, né? Sentado olhando na Alpine. Pois é. Que deu o mole de todos os moles em perder o Piastri de graça, né? Porque pagou a carreira júnior dele inteira, pagou 1 ano pro maluco ficar sentado no banco de reserva, e aí a McLaren veio e falou, obrigado. Mas vamos combinar que mesmo que o Piastri tivesse feito 1 ano na Alpine, depois de 1 ano na Alpine ele já estava em time de ponta, provavelmente a McLaren. De repente nem a McLaren, de repente ele estava até na Red Bull. Porque a Alpine é uma bagunça e ele ia vazar em 2 segundos. Não, imagina o Briatore dando de cara com o Piastri, saca? O que Flávio Briatore falaria do Piastri? Não, o Piastri ia sair antes do Briatore aparecer na Alpine, cara. Cara, ninguém tinha nenhuma dúvida que o Piastri era bom e a Alpine perdeu o Piastri esperando o Alonso, cara. Pois é. Como que isso faz sentido? Você ter um maluco jovem que acabou de ganhar 2 campeonatos seguidos na primeira temporada dele, e aí você fica na dúvida porque o Alonso, porra, fala sério, o Alonso pode correr até 50 anos se ele quiser, nunca essa conta vai fechar na minha cabeça, cara. Não Mas mesmo. na conta do Alonso ele tá sempre jovem, então não adianta nada. Mas não importa o que o Alonso faz, cara, você tem um maluco que você criou, tá ali sentado, assim, é inexplicável pra mim. Mesmo com a bagunça da Alpine, mesmo com a zona que é o gerenciamento de tudo na Alpine, com tudo isso, cara, como que você perde um piloto como o Piastri? De Sim. graça. E ainda foram humilhados no Twitter, né? Não vamos esquecer. É. Bom pra McLaren. E pra gente, que tá vendo essa batalha bacana. Sim. Podia ser pior. Podia ser pior. Podia ter um Pérez na McLaren, cara. Podia, nossa. Ricardo. Exato. Podia lá ter um Pérez na McLaren e o Norris tá simplesmente andando sem nenhuma oposição pra ser campeão.
Aham. Acho que não seria, não. O Norris não ia deixar o Norris ser campeão. Seria um experimento interessante. Com esse carro, ele teria que tentar muito, mas muito, pra não ser campeão. Você duvida? Ele teria que tentar muito, porque não tem ninguém chegando nem perto, cara. Às vezes a Red Bull, o Verstappen, no caso, né, dá um brilhinho e aparece, mas assim... Eu acredito que o Norris seria campeão se não tivesse um outro piloto da McLaren, independente de qualquer coisa, cara. Sim, o carro é muito bom. Cara, eu tava vendo diferença de volta, das voltas de classificação. E a tração do carro da McLaren é um negócio surreal. E eu tava vendo uma volta da Ferrari, do Leclerc, eu não lembro qual, se era uma volta... vi várias voltas, né? Vi do Leclerc e vi de uma McLaren. Parece que a Ferrari tá sendo empurrada pra sair da curva, sabe? A McLaren vai, sabe? Muito fácil. É um carro muito bom. É um carro muito, muito, muito bom. Sim. O Norris teria que, sei lá, bater o tempo todo pra não conseguir ser campeão. Eu acho que ele seria. Honestamente, o carro é tão bom e a equipe da McLaren melhorou tanto nesse aspecto que eu acho muito difícil que ele não fosse campeão, se não tivesse, obviamente, o Piastri. O carro é tão bom que a equipe tentou tomar undercut, tomou undercut e recuperou. O Verstappen encontrou uma... O Verstappen não, né? A Hannah encontrou uma estratégia que funcionava melhor, que era de 3 paradas. Tudo bem, foi um risco, porque, né, se acontece alguma coisa, ele não tinha mais pneu, etc. Ok, tudo bem. Mas pensando, né, na corrida, no que eles tinham naquele momento, a estratégia mais rápida era dele. Que ele teria conseguido ficar com o terceiro lugar. Ele teria conseguido dar um check na Ferrari do Leclerc com 2 pneus médios, que foi a grande diferença, a grande sacada do Leclerc no final de semana em relação à classificação dele, né? E mesmo assim, a McLaren ganhou. E a McLaren passou com muita facilidade. Ela chegou no Verstappen, de novo, com muita facilidade. E já que eu falei de Verstappen, antes de fazer Ferrari Cast, vamos falar de Verstappen, porque foi complexo o negócio. Nada desculpa o que o Verstappen fez. Não existe nada que justifique um piloto de corrida bater de propósito em outro carro. Não existe. Aproveitar que a gente tá puxando as vinhetas, coloca a vinheta do Tilapia Cast, faz tempo que a gente não coloca também. I would say thank you very much. Served me well. I find it unbelievable. I mean, the car goes into the wall, broken, it's clearly destroyed. Hey, don't give me that bullshit now. You guys give me the fucking strategy, okay? I'm trying to rescue myself. For fuck's sake. I love you so much. Teve a velha, né? Ah, a velha, com certeza, né? Logicamente, a hora que ele entra lá depois de 2 pneus, vai lá dar o safety car, ele vê aquele negócio branco novinho, ele virou pro rádio e falou assim, né? What the fuck? Então, assim, dali, você já viu, você já perdeu o Max, sabe? Sabe quando você vê a pessoa assim, e dependendo do que você fala, não, esse barco já partiu. O Max partiu ali. O Max não voltou mais ali. E aí voltou a velha, que é por outras pessoas também conhecido como Mad Max. Ou Crashtappen. Crashtappen, também, outro termo perfeito pra colocar. Pois é, mas o Crashtappen foi no começo da carreira porque ele errava. E errar, beleza, não tem problema. O meu problema é que ele bateu de propósito no Russell, sem o Russell ter culpa de porra nenhuma, cara. Ah, não, mas aí que vem o ponto que eu ia colocar, né? Porque é o seguinte, teve, assim, não sei até que ponto é fato essa informação que o Autosport jogou, né? Que o Verstappen, se ele ficar em quarto até o final deste mês, que nós estamos começando agora, que é junho, né? Ele tem uma cláusula que facilitaria a saída dele ao fim da temporada da Red Bull. E a gente tem muito falando aqui ao longo desses programas que a Espanha seria um fiel do balanço de como que seria a temporada. E assim, por mais que a Red Bull tenha feito coisas excelentes, como a Aninha falou que a Hannah colocou o Verstappen em condição de disputar a vitória, na hora que a realidade bateu e que teve a cagada ali, o Max viu tudo ruir. E aí veio o Mad Max, veio da loucura e fez as cagadas injustificáveis que a gente falou aqui. Mas, se você analisar, foi perfeito essa questão, olhando esse tipo de mecanismo, porque ele toma punição, inclusive era pra ele ter stop and go, né? Não era pra ele tomar Olha só, segundos ali. eu vou falar mais sobre isso. O stop and go é, vamos dizer assim, o padrão que foi colocado, inclusive, sobre o Vettel há uns anos, né? Sim, aquele dia maravilhoso que eu não tiro razão do Vettel. Mas, pra mim, bateu de propósito, era pra ser desclassificação. Ponto. Com certeza. Sim, lógico. Isso é, na minha cabeça, é indiscutível, porque você bater de propósito, a única coisa pior, aí você chega naquela coisa assim, de ignorar a bandeira amarela, ignorar a bandeira vermelha e tal.
beleza. Mas assim, bater de propósito em outro carro não tem nada pior, cara. Número 1, porque é completamente, absolutamente, 1000% antidesportivo, né? Óbvio. E número 2, que você não sabe o que vai acontecer. Então, você tá botando outro piloto em risco por X, Y e Z, nenhuma das razões importa. Você tá botando outro piloto em risco, você tá botando os fiscais de pista em risco, você tá criando uma situação que o esporte tenta evitar a todo momento. E como que isso é 10 segundos, cara? Não, só olhar o parâmetro da última corrida, né? Porque o Russell, ele cortou uma chicane, ele tomou stop. Sim, mas aí é que tá. Mas o Russell, ele tomou o stop and go, é a velha punição do Ron Dennis lá no escândalo de 2007, 2008, que, né, não vamos esquecer, eles levaram, a McLaren levou a multa de 100 milhões de dólares, e a explicação foi 5 milhões pelo que eles fizeram e 95 milhões pelo Ron Dennis ser um babaca. O Russell levou o stop and go porque ele falou no rádio que ele ia tomar a punição e dane-se. Aí, obviamente, os comissários de pista falaram, tudo bem, então tá aqui a sua punição. Porque ele ia tomar a punição, porque aí ele ia ter que entrar e aí ele ia fazer uma parada e pronto. Exato. Só que aí os comissários falaram assim, é isso que você quer? Então você não vai ter, porque eu não vou te dar esse gostinho. Estavam certíssimos, porque ele deixou muito claro qual era a intenção dele. Com certeza. Aí que tá a questão do Verstappen. Vamos botar em termos de futebol. Você tá num jogo de futebol, o cara chega com o pé alto, solando o peito do teu atacante. A Aninha sabe muito bem disso da final da Libertadores. Pois é vermelho? Sim, é vermelho, só que o seu atacante está fora do jogo. Exato. Ali, e se ele bate, porque ele bateu roda com roda, e se fura o pneu do Russell? Tira o Russell da prova. E se o Russell vai pra brita e ele vai pra parede? Entendeu? É muito simples. Vamos imaginar o seguinte, tá? 3 corridas pra frente. Tá aquela briga ali do pessoal que marca 2, 3, 4 pontos, né? O que impede uma dessas equipes virar pro piloto deles que tá em 14º e falar pra bater no cara que tá em 8º, 9º, 7º, né? Tira ele do caminho do companheiro de equipe, a equipe marca mais uns pontos, o piloto leva uns 10 segundos, que não ia marcar ponto mesmo, então dane-se. E aí, por que não? E olha que já flertou-se com isso recentemente, né? Porque só viu o que aconteceu em Mônaco. Sim. Mas só pra finalizar meu ponto, que eu tava trazendo aqui, que é essa questão da pontuação. Max Verstappen está com 11 pontos na carteira agora, né? Pois é. Sim. Pelo menos para as próximas 2 provas. Ele chega no Canadá, ele passa, sei lá, coloca lá 85 km por hora no pit lane, que é 80. Ele toma lá uma punição. Ele fala assim, manda pra puta que pariu o fiscal. Ele toma esse ponto e não corre na outra. Onde é a outra? Áustria. Terra da Red Bull. Que aí ele vai estar mais puto ainda. Então, mais um ponto. Terra da Red Bull. Aí, assim, você pensa, será que, talvez, vendo que a vaca dessa temporada foi pro brejo, estou conjecturando, não estou falando só no supostamente, mas se cria um cenário de ele, entre aspas, abrir brecha pra ser superado pelo 4º colocado do campeonato, que será o Leclerc, se ele manter, por exemplo, esse desempenho que teve das últimas 2 provas, e ter essa cláusula mais fácil pra no fim do ano, se ele quiser dar um tchau pra Red Bull, ter a sua vez facilitada, né? Então, assim, cara, eu não duvido que essa loucura do Max, talvez um pouco diferente das outras loucuras do Max, não tem um quê de sanidade, assim, logicamente, pelo lado ruim. Não estou falando que isso é bom, mas enfim. Mas pra que ele vai sair da Red Bull agora sem saber quem vai ser a melhor equipe ano que vem? Eu não acho que seja isso, até porque o Verstappen é um cara muito papum, né? Ele é muito verdadeiro. Então eu acho que se ele quiser sair, ele simplesmente vai virar pro Ron e vai falar, foda-se, beijo, tchau, vou sair. Ele não vai precisar de uma cláusula que facilite a vida dele. Eu acho só que a gente voltou a ver o Verstappen que já existia quando as coisas estavam difíceis. E que a gente não vê há muito tempo, porque há uns bons 4 anos aí, ele tá de boinha. Desde 2022 as coisas não estão difíceis. Exato, entendeu? 2021 mesmo, que foi um ano perrengue, que ele ganhou, mas toda a situação foi muito complexa, a gente viu coisas do Verstappen que foram muito complexas. E nesses últimos 3 anos, como ele tava lá sozinho, ninguém tava batalhando com ele de fato, a única pessoa que começou a batalhar com ele de verdade ali em 2022 foi o Leclerc. E o Leclerc basicamente é remédio pra doido e meio, e os dois se entendem muito bem, então não dava esse nível de treta. E também não durou muito a batalha, né? Foi por muito pouco tempo. Eles não chegaram a batalhar pelo campeonato de verdade, porque depois que a Ferrari fez merda, acabou. Ele foi até o final. Ele nunca batalhou com ninguém, ele tava lá sozinho, de boa, sabe? Tipo aquela corrida no Canadá que ele tava olhando o telão, sacou? Aí viu, sei lá, uma ultrapassagem do Alonso.
nem lembro, acho que foi. E falou, nossa, que bonita, sei É. lá, foi bem, foi um negócio desse. Então, assim, ele tava em outro, sabe, ele tava em Nárnia, sacou? Aí agora, esse ano, as coisas estão de fato difíceis de novo. E ele tá frustrado. E a gente tá voltando a ver quem é o Verstappen frustrado. Que sempre foi esse cara. Ele nunca vai deixar de ser. A galera simplesmente esqueceu e tem muita gente que, óbvio, é nova pro esporte e nem viu o Verstappen frustrado. Tem um vídeo do Russell que ele, numa das brigas, acho que na grande briga deles do ano passado, que ele fala um negócio que ele foi super dramático na hora, mas que é a verdade. Toda vez que as coisas não saem do jeito que o Verstappen quer, ele exagera, ele fica agressivo, ele lash out, que eles falam, né? Ele fica explosivo, ele estoura, né? Tem um piti. Ele tem um piti. Toda vez é assim. E é verdade. Esse é o Verstappen. Isso não é novidade. Ele só chegou num ponto maior ainda nessa corrida, porque aconteceram muitas coisas frustrantes seguidas. E ele, nossa, saiu completamente. Eu adicionaria só uma coisa. Isso é o Verstappen e inúmeros outros pilotos de ponta que têm, usualmente, uma dificuldade de lidar com esse tipo de emoção. A questão é que o Verstappen, talvez por ser holandês, não sei, né, nunca fiz uma análise psicológica do Verstappen, ele leva isso um pouco além que todo o resto. Né? A gente tem o lance com o Ocon no Brasil, que é óbvio que é compreensível, óbvio que todo mundo entende, porém tem uma forma de fazer. Esse lance com o Russell, todas as outras polêmicas que ele teve e fala isso e fala aquilo, tudo isso, assim, não é que tá certo ou tá errado, não é essa a questão. A questão é que um maluco que é atleta de ponta há tanto tempo, talvez já devesse ter aprendido a lidar com isso só para ele não ter tanto problema, entendeu? Nem que fosse pelo egoísmo máximo de eu não quero ninguém me enchendo o saco, Exato. ele já deveria ter isso um pouquinho mais sob controle, né? Exato. Mas, cara, é que assim, aquela questão que a gente fala assim, a gente fala, inclusive esse fim de semana de novo, a Aninha estava assistindo provavelmente contra o Botafogo, que o Neymar, ele cavou a expulsão dele ali, né? Uhum. Quando o cara não é ensinado e tem um entorno todo meio que blindado, ele nunca vai aprender. É e isso. talvez assim, não digo no grau do Neymar, porque isso é Prime, né, que não fala, mas o Verstappen, provavelmente o entorno dele, não tem ninguém falando pra ele refletir essas questões quando acontecem, entendeu? Até porque o entorno dele inclui o pai dele, que é um desequilibrado, né? O entorno dele é todo, ai, Max, você tá certo, e passa a mãozinha na cabeça dele. Né? Eu falei hoje no Discord, a Aninha estava participando, eu falei se aplica ao Neymar, que é muita coisa, muito rápido, muito cedo, né? Uhum. E a mesma coisa pro Verstappen, chegou na Fórmula 1 muito rápido, virou o Golden Boy da Red Bull muito cedo e não tem ninguém pra falar, amigão, não é assim que a banda toca, porque no caso dele, como é o caso do Neymar, é sim assim que a banda toca. Então, pra que o cara vai fazer diferente? Nunca foi nem punido de verdade pelos fatos, né? Não, então, claro que não. pelas merdas Quando? que ele faz. Então, é difícil. Quantas regras já mudaram pra acomodar as maluquices do Verstappen? Pois é. E assim, só pra gente entender direitinho o que aconteceu e por que ele chegou nesse extremo e qual foi o extremo, porque até agora a gente nem falou qual foi o extremo, né? Relargada ele de pneus duros, porque era o único pneu que a equipe tinha, depois de já ter trocado 3 vezes. Eles tinham uma macio de 7 voltas que eles não quiseram usar, porque tinha 7 voltas. Só um apontamento rápido sobre isso. A Serrazoli falou no programa, no vídeo dela, que a Red Bull não contava que o safety car ia demorar tanto pra tirar o carro. E isso fez com que eles optassem pelo duro, né, o duro novo, ao esse macio de 7 voltas, por conta de que eles acharam, pô, não, é só enfiar o carro no colchete, vai embora e a gente vai acabar ficando com o pneu ruim. Não, eu acho que aí eles estão inventando pra tirar o deles da reta. Por que eu falo isso? Porque quando entrou o safety car, tinha um retardatário entre o Piastri e o Norris. Então eles iam ter que deixar passar. Então eles tinham que saber que ia demorar, porque essa porra demora um monte, porque você só pode deixar passar os retardatários quando a pista tá livre. Você não pode deixar os retardatários passarem quando ainda tem veículo na pista, recuperando o carro. Pois Eu concordo, a cagada tá feita, a cagada foi deles. Então eles tinham que saber que ia ter que tirar o carro do Antonelli. Depois de tirar o carro do Antonelli, todo mundo ia passar e tinha uma porrada de gente uma volta atrás já, então isso obviamente ia demorar. Essa desculpa eu não compro porque não faz o menor sentido. Tinham poucas voltas para acabar quando o Antonelli quebrou. Todo mundo botou macio. A Red Bull vai falar que, não, a gente não botou macio. Pô, fala sério. Não, mas eu, cara, acho que nem que essa desculpa valia, porque em que cenário a Red Bull pensou que
o Verstappen ia conseguir defender duas McLaren de pneu vermelho com o Verstappen de pneu branco. Sim, óbvio que não ia dar certo. E não deu certo imediatamente. Porque Sim. ele tentou fazer a curva, né, a 14 de pneu branco como se ele tivesse de pneu vermelho, deu no que deu. Perdeu a traseira, o Leclerc já chegou ultrapassando. Aí foi a primeira frustração. Que os dois dividiram a reta, dividiram o vácuo na reta. Os dois estavam tentando pegar o vácuo. O Leclerc explicou qual foi a situação. Por que eles se tocaram. Os dois estavam tentando pegar o vácuo, né? E o Leclerc, obviamente, estava com o pneu melhor. Não, o Max deu aquela sambada violenta lá. O Verstappen estava com o carro absolutamente desequilibrado depois da sambada. E os dois se tocaram. E seguiu o baile. Foi completamente incident. E te falo mais. A decisão dos comissários de pista diz que os dois pilotos, na hora que foram chamados, disseram que eles achavam que não tinha acontecido nada que merecesse uma punição. Quer dizer, o próprio Verstappen já tinha lido, né? Já entendeu o que tinha acontecido. E tudo bem. Óbvio que depois que ele já tirou, né? Já tirou o capacete, já jogou uma água gelada na cabeça e tal, relaxou. Exato. Mas na hora, ele já, obviamente, ele tava puto com a equipe porque botou ele de branco. Ele, obviamente, naquela sambada, deve ter dado um shot de adrenalina no maluco gigantesco, porque ele quase perdeu o carro de verdade ali. E aí o Leclerc vem, aí se tocaram, aí ele já fica puto, e depois vem o Russell, aí deu no que deu. Aí ele xinga o Leclerc na cabeça dele de tudo quanto é nome, mas no rádio ele só fala, ele bateu em mim, não sei o que, lá. Seguiu o baile, Leclerc passou, ele tava chegando no Leclerc de novo, só que ele tava disputando posição com o Russell. O Russell joga ele pra fora, eles se dão uma tocada e o Russell joga ele pra fora. Ele volta na frente do Russell e a Red Bull manda ele devolver a posição. E aí ele fica mais puto ainda de ter que devolver a posição. Sim, mas... Porque não é só devolver a posição, é devolver a posição para o Russell. Para o Sim, Russell. E o Russell tendo feito o que o Verstappen faz com todo mundo, né? Pois é. E aí, quando ele vai devolver a posição, ele não devolve. A verdade é essa, ele não devolveu. O Russell passou, tipo, sei lá, no 80% do carro, o Verstappen já veio pra cima dele e bateu nele. E ali, aquilo ali foi claramente de propósito. O Verstappen indo pra curva 4, né? Ele tira o pé absurdamente, olha no retrovisor e aí acelera. Quer dizer, não tem como você falar que ele perdeu o carro, sair de frente e tal. É obviamente de propósito. Foi muito de propósito, não foi e pouco sem de sentido, propósito, né? não. Sem nenhum sentido. Bom, termina a corrida, ele toma a punição fraca, do mínimo que eles podiam ter dado. Ainda marcou um pontinho. Foi bem fraca essa punição. Aí quando saiu, isso pra mim, desculpa gente, mas foi muito hilário. Quando saiu a resolução dos comissários em relação à saída dele da pista, que foi basicamente o que causou a treta com o Russell, os comissários falam, olha, então, ele não tinha que ter devolvido a posição, porque ele foi jogado pra fora. Exato. Ele não ganhou vantagem porque ele quis, ele foi jogado pra fora. E tem na decisão da saída de pista e na decisão com a coisa do Russell. Eles falaram. Escreveram lá que, né, eles não iam fazer nada porque não precisavam. Exato. Que eu achei lindo, porque é isso aí. Tipo, você ficou puto com a sua equipe, agora você vai ficar muito mais puto com a sua equipe. Pois é. Que foi o que aconteceu com o Leclerc naquela outra com o Albon também, né? Que a Ferrari mandou ele trocar porque tava sob investigação, mas no final das contas não ia dar em nada. Eu falei lá do outro programa. Então, a Red Bull fez a mesma coisa que a Ferrari fez. E o Verstappen ficou surtado com todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tipo, zero inteligência emocional. Num atleta de ponta é bem foda, né? Aí eu volto no meu ponto favorito, que é um atleta de ponta 4 vezes campeão da Fórmula 1, pai de uma criança e padrasto de outra, um relacionamento estável, dono de avião e barco e não sei o que, bababá, criado pelo Jos Verstappen. Uhum. Sendo fisicamente e mentalmente abusado pelo pai dele, então tem este lado, né? E sogro do Piquet. Não vou nem entrar neste glorioso mérito, mas assim, é impossível um maluco passar pelo que ele passou impunemente. Impossível. Ainda mais com a pessoa que fez isso com ele ainda presente na vida dele. Não só isso, porque ele não vê, né? Não, o Verstappen é a personificação daquele meme, né, que rola em várias formas, mas é basicamente assim, você conta uma piada e todo mundo olha pra você, tipo... Porque, né, ele conta o dia lá, por exemplo, a história mais clássica que ele
fez uma bobagem numa corrida de kart e ele estava liderando e ele não ganhou a corrida e o osso largou ele num posto de gasolina. Ele tinha 12, 13 anos, ele teve que ligar pra mãe buscar ele porque o pai simplesmente foi embora e falou, foda-se você. E ele conta isso dando risada e todo mundo olha com aquela cara de horror, tipo, como assim teu pai fez isso contigo, maluco? E ele acha normal. Eu só espero que ele não esteja fazendo isso com as duas meninas, né? Ele não vai fazer nada disso com as meninas. Não. Eu vejo ele com muito melhores olhos do que esse tipo de coisa. Mas, claramente, nessas horas, você vê que ele tem uma questão aí a resolver, que é essa falta de inteligência emocional em certos momentos que são cruciais. Mas pra resolver isso ele precisa querer e, honestamente, ele não quer, né? Então, segue o baile. É isso aí. E quem tá seguindo o baile também e tá se ferrando é o Tsunoda. Muito, 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 muito. O Marco falou que eles erraram no setup do Tsunoda. Sim. Pra classificação. Gênio. Como eu falei no nosso glorioso grupo do WhatsApp, eu assisti a classificação on-board no Tsunoda e não tinha mais nada para ele tirar do carro. O carro não virava, gente, meu Deus, que nervoso. Ele errou na curva 12 e é quase a diferença que ele tinha pro 15º. Tá? Ele saiu um pouquinho mais, né? Ele errou a tangente, beleza. Mas ele errou a tangente porque o carro não vira. O carro não virava. Eu assisti todas as voltas dele, e não é que ele estava, tipo assim, indo numa boa. Tanto que ele não estava indo numa boa, que a última volta dele foi a volta ideal dele. Quer dizer, ele tirou o máximo que ele podia do carro. Só que o máximo que ele tinha no carro era uma merda. E aí, cara, tu fica assim... Aí começa aquelas coisas. Não, porque não deviam nem ter trocado o Tsunoda com o Lawson. Porque tá a mesma coisa, tá pior do que o Pérez. Cara, eles conseguem ferrar mais o Tsunoda do que ferraram os outros dois juntos, cara. É muito louco. Quer dizer, tu sobe o piloto... A contragosto? Foi a contragosto, mas ok. Mas aí tu sobe o piloto porque você precisa de ponto, porque o que você queria que te desse ponto não deu, e tu ainda dificulta ainda mais a vida dele em um carro que já é difícil. Nada faz sentido. Sério, cara, a Red Bull é um negócio que não dá pra entender. É o que eu ia falar, é incrível que até agora a Red Bull não percebeu o problema do segundo carro não tá no segundo piloto, mas na equipe, que não acerta a configuração de ninguém que senta ali, entende? Talvez nem se o Max Verstappen, virar um clone, sentar outro Max Verstappen, ele vai correr igual o primeiro Max Verstappen. Sim. Cara, é aquela coisa que a gente falou já hoje. Se tem uma parada ruim que continua acontecendo toda hora com você, talvez, assim, você esteja participando disso, entendeu? É impossível que a Red Bull realmente acredite que eles não contribuem para o insucesso dos segundos pilotos deles. Porque aconteceu com todos. É impossível que você não veja que tem algo errado. A gente acredita que seja impossível, esse é o grande problema. Não, mas é impossível para uma equipe que se recusa terminantemente a assumir a responsabilidade por qualquer coisa. Eu acho que eles sabem muito bem qual é o problema e eles só simplesmente não acham que vale a pena corrigir, porque o Verstappen tá muito bem, obrigado. Exatamente. Tá funcionando, então é mais fácil eles ficarem colocando culpa em piloto atrás de piloto, né? Em vez de resolver o problema de como eles desenvolvem um carro, um setup, né? De como o carro é feito para funcionar. O que me parece com a Red Bull é o problema que a Ferrari tem, com a diferença de que funciona de fato com o Verstappen. Então é o seguinte... A janela de setup é muito pequena. O carro só vai funcionar num setup muito específico. No caso da Red Bull, é o setup que o Verstappen gosta. Que, como disse o Albon há uns anos atrás, é impossível de dirigir. Exato. Que é o mouse na sensibilidade máxima. Não, é o mouse na sensibilidade máxima, com o vento cruzado, com banana do Mario Kart na pista, tipo assim, tudo de pior pro carro funcionar da forma mais louca possível. Então assim, a gente faz o carro mais rápido. Não, vocês fazem o carro pra ser o mais rápido, com o piloto mais rápido que vocês têm. E aí, a janela de setup... E ok, só que a janela do setup fica minúscula, e aí nenhum outro piloto
vai conseguir fazer esse carro ir tão rápido quanto vai com o Max, ou próximo do que vai com o Max, em outro setup, porque simplesmente não vai funcionar. Aí o carro não vai virar. Aí todos os problemas do carro que hoje ainda assim aparecem com o Verstappen vão ser vezes 10. E a gente vê isso na Ferrari. Hoje a gente já vê isso na Ferrari. O caso da Ferrari é o setup, também a janela é pequena. No caso, não é uma janela que faça com que um dos dois pilotos seja incrível, maravilhoso, mais rápido do mundo. O Leclerc trabalha um pouco melhor nessa janela pequena. O Hamilton não consegue. Foi outro onboard que eu fiquei assistindo no final de semana e eu vou te falar que dói no coração, cara. Dói no coração. Porque você vê que ele joga o carro pra cá, joga o carro pra lá, mas o carro simplesmente não faz o que ele quer. Pois é. Então, dadas as devidas proporções, é a mesma coisa. Só que o carro da Ferrari é mais lento. E não é de fato o que o Leclerc quer. Se fosse o que o Leclerc quer, aí a distância seria muito maior. O da Ferrari é o que dá pra fazer, né? É o que dá pra fazer, e aí o que dá pra fazer é uma janela de setup muito curta, que é um pouquinho mais próxima do que o Leclerc gosta, do que é o que o Hamilton gosta. É isso. Começamos o Ferrari Cash aí. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. Ferrari Cast. A gente entra nisso, né? A gente vê essa corrida horrorosa do Hamilton dessa vez. Cara, a corrida do Hamilton foi trágica. Você vê na atitude do carro, nas correções do volante, no quanto que ele sai de frente, sai de traseira, sai com as quatro. Você vê que ele tá no limite do carro. Só que o limite do carro é baixo. O limite do carro, na forma que ele tá configurado para o Hamilton dirigir, que obviamente é um setup diferente do Leclerc, não funciona. O carro devia estar um pouquinho mais alto e assim vai, cara. O carro não funciona, não anda. Também vale dizer que o setup, o Hamilton tem 100% de ingerência sobre ele, tá? O Hamilton escolhe o setup, que é o que ele consegue, é o que ele se sente mais confortável, é o que ele consegue, é o que ele sente que é o que ele vai conseguir extrair mais do carro. Exato. Né? E foi um setup que funcionou bem na classificação, não funcionou mal. Ele classificou bem, dadas as devidas proporções do que a Ferrari está conseguindo fazer, ele classificou bem, ele não classificou mal. A gente não tem uma comparação direta com o Leclerc de fato, porque o Leclerc fez uma volta de classificação. Que eu nunca vou entender essa também, mas ok. Então a gente não tem a comparação direta, mas o Hamilton conseguiu extrair alguma coisa legal na classificação, mas não funcionou para a corrida. Não funcionou absolutamente nada para a corrida. Não. Ele estava muito mais lento que o Leclerc. Tem aqueles gráficos, né, de diferença entre os companheiros de equipe. A diferença deles ficou na casa de 0,3. Que, obviamente, não é que o Hamilton esqueceu como dirige um carro de Fórmula 1. Aí eu vou fazer uma coisa ao contrário do que algumas pessoas estão fazendo, né? O Hamilton tá dirigindo e mostrando o que o carro é capaz de verdade. Sim. O que é esse carro? Esse carro é isso aí que o Hamilton tá entregando. 100 anos dirigindo os carros da Ferrari, conhece o motor, conhece isso, conhece aquilo, babá. É isso que o carro tem. É isso aqui que o carro tem. O Leclerc tá conseguindo extrair um negócio que é só ele que vai conseguir extrair, porque sei lá por quê. Porque ele tá acostumado. Porque ele já sabe como extrair as coisas extras do carro da Ferrari. Como navegar os problemas dos carros da Ferrari. Exato. Vocês vão ver os problemas da Ferrari, né? Porque tanto tempo que ele tá lá, ele já meio que entende melhor como o trato fala assim, sabe? Não é que o Hamilton tá mal, é que o Leclerc sabe como mitigar certas questões. Sim. E o estilo de pilotagem do Leclerc, obviamente, está mais integrado ao carro da Ferrari porque o Leclerc está lá há 200 anos. Exato. Isso é absolutamente natural. Desde que o Leclerc chegou lá, ele é a única constante da equipe. Então, você tem lá o seu piloto que o Marchione escolheu, que todo mundo então abraçou e falou, não, então tá bom, então esse é o nosso cara. Aí, então, em 2022, eles vão pensar, porra, mas lá na frente a gente põe Hamilton. Então, a gente deveria desenvolver o carro pro estilo dele. Óbvio que não, né? E assim, mesmo em 2022, 2023, o carro nem foi desenvolvido totalmente pro estilo do Leclerc. Quer dizer, 2022 até foi, mas aí depois ele foi estragado. Ele foi desenvolvido pro estilo do Leclerc, e ao longo do ano ele foi estragado, ficando mais longe disso.
Sim, mas a Ferrari não tem o luxo de desenvolver um carro e pensar, como que a gente vai fazer no gosto desse ou daquele. Primeiro você faz um carro que anda na ponta, depois você vai fazer essa filigrama. Mas não tá fazendo carro que anda na ponta, né? Então, paciência. Não, exato. Também não. O carro que fez que andou na ponta foi exatamente o carro que tava no estilo do Leclerc, inclusive. Mas, bom, I digress. Falando em fazer carro, vocês acham que já tá na hora da Ferrari só virar tudo pro carro do ano que vem já ou vai mexer mais nisso? Eles vão levar a atualização agora pro Canadá. Mas depois disso? Não, eu acho que até as férias de verão dá pra dar uma desenvolvida no carro. Depois disso, aí não. Aí não faz sentido você gastar o seu tempo de túnel de vento, de CFD, com um carro que basicamente você vai jogar no lixo. Mas assim, a posição da Ferrari no campeonato, até lá, vai estar segura. Voltando a falar de Hamilton, Leclerc e Ferrari. O ritmo do Hamilton foi muito ruim. Ficou muito claro que o carro não estava entregando. Não é uma questão só de ele. Ele ficou muito para baixo, né? Eles não vão saber o que é. Todo mundo sabe o que é. Eles sabem o que é. O setup do carro não funcionou, provavelmente porque estava muito alto pro que o carro consegue fazer. Sim, porque a janela do carro é mínima. E aí, ainda tem a outra questão. Sabendo disso, o Leclerc foi e sacrificou a classificação dele. O que ele fez? Ele guardou um pneu médio nos treinos livres. Ele nem voltou pra última volta, né? Não, ele não fez a última volta. Ele guardou um pneu médio dos treinos livres, então ele gastou um pneu macio a mais nos treinos livres. E na classificação, para ele ter um macio de só... que não ia ter nem uma volta de verdade, né? Só teve uma outlap, né? Então, basicamente, scrubbed. Ele não fez a segunda volta do Q3. Pra não ir pra pista com o pneu que tava usado, né? Ele não foi pra pista com o pneu que tava usado, porque assim, até o Q2, ninguém tava melhorando com o pneu usado. No Q3 melhorou. A questão não foi o pneu usado, a questão foi que a condição da pista mudou. Porque chegou uma nuvem gigante em cima que deu uma baixada na temperatura da pista. E aí, mudou a situação. Então, até quem tava com pneu usado conseguiu melhorar. Mas ele escolheu ir mais cedo por medo de dar uma bandeira vermelha, acontecer alguma coisa e ele não conseguir nem dar a volta, ou ele errar, né, e aí se ele faz a volta dele e ele erra, aí ele, né, não tem jeito, aí ele ia pro tudo ou nada com aquele pneu mesmo que ele não queria. Quando ele fez a volta foi boa, a volta não foi ruim, a volta foi boa, e sabendo que em todos os treinos livres que eles fizeram, ninguém melhorava na segunda volta, ele falou assim, bom, então a gente nem sai, vamos conversar aqui, mas a gente nem sai pra segunda volta, com o pneu usado. Acho que o erro da Ferrari aí foi ter botado ele pra de fato sair no Q1 e no Q2. Ele saiu pra tentar a volta no Q1 e no Q2 desnecessariamente, ele já tinha passado. Sim. Ainda mais no Q1, quando teve aquela confusão toda com cola-pinto e tal, não era nem pra ele ter tentado abrir volta. Não, e se você já resolveu que você não vai fazer duas tentativas no Q3, faz igual o Alonso, vai no gap, pra não ir, obviamente, né? Você não pode ir quando todo mundo estiver fazendo a segunda tentativa, a não ser que você seja o primeiro, e mesmo assim tem risco, porque bandeira amarela, bandeira vermelha, você não tem tempo. Mas o Alonso fez isso. O Alonso só usou um jogo de pneu porque todo mundo deu a primeira volta, o Alonso saiu, deu a volta dele. Quando todo mundo foi saindo, ele já estava terminando a volta dele, estava seguro. Ele deu a volta e é isso. Eu não entendi por que a Ferrari, se o plano era você vai dar uma volta, eu não entendi por que o plano não foi você vai dar uma volta com uma condição de pista um pouquinho melhor. Porque ele fez a primeira volta junto com todo mundo. Na verdade, o que ele... E aí foi a entrevista dele, né? Que ele pressionou pra ele fazer a volta naquele momento. Porque se ele errasse, se acontecesse alguma coisa, né? Principalmente, eu acho que na cabeça dele era mais o se eu errar. Se acontecer alguma coisa, eu errar. Eu tenho tempo pra fazer uma outra volta. E fazendo no gap, como o Alonso fez, fica muito apertado pra fazer a segunda volta. Por isso que ele fez naquele momento, entendeu? Eu acho estranha a estratégia, porque, número um, porque o Leclerc não é exatamente um piloto de ficar fazendo merda por aí. Não que tenha, né, no final das contas, ele se deu muito bem porque ele fez a mágica dele de sempre e saiu com esse pódio aí, mas mesmo antes do pódio ele já estava muito bem colocado. Mas assim, não sei, eu acho estranho você fazer essa estratégia ou então faz o contrário, manda ele para a pista com o pneu usado
dá a primeira volta, Pois é. vê o que acontece e guarda o pneu novo para a segunda tentativa. Pode ser também. Sim, na minha cabeça seria essa a estratégia, mas como eles queriam guardar um pneu com uma voltinha, por isso que eles foram pra fazer uma volta só. O problema é que Enfim. a sua cabeça, a nossa cabeça, nunca é a cabeça da Ferrari. Tem isso. Exato. E nem do Leclerc, tá? E nem do Leclerc, porque isso também veio da cabeça dele, da teimosia dele. Ele também tem umas ideias de estratégia bem interessantes, né? E assim, se o Verstappen faz 2 paradas como todo mundo, a estratégia do Leclerc ter funcionado muito bem, tá? Porque ele sai de macios, podendo descer o pau no pneu, enquanto o Hamilton tinha que segurar e economizar. Por isso que foi feita a troca. Ele largou muito bem. Sim, ele quase passou o Hamilton na largada. Inclusive, eu acho que a Ferrari demorou demais pra trocar ele, sabendo disso, da estratégia de pneus dos dois. Sim, com certeza. Era pra ter trocado de cara. Olha só, o Hamilton, eu tava no onboard do Hamilton e tava acompanhando, né, a diferença. Na hora que a diferença do Hamilton para frente bateu, 3,5, era a hora de falar, troca. Eles esperaram até dar quase 6, e aí é óbvio que tá muito longe pro Leclerc. Sim. 6 segundos não dá pra tirar, pô. Sim. 3, você ainda tá ali, já rola um undercut, rola, né, de tentar dar uma pressionada. 6 segundos, porra, 6 segundos você não sente nem o ar sujo do carro da frente, cara, de tão longe que tá. Pois é. Então eles demoraram muito pra trocar, porque o Hamilton tinha que economizar o pneu. Ele tinha um macio, um médio e um macio. Ele precisava que o macio do primeiro stint durasse. E o Leclerc não. O Sim. Leclerc podia queimar aquele macio, porque ele tinha 2 médios. Aí volta na discussão de sempre, que parece que a Ferrari não faz briefing antes da corrida, porque são coisas que você tem que resolver antes da corrida. Isso tem que estar combinado já antes. Fala, olha só, a gente vai largar, o Leclerc vai dar tudo, o Hamilton fica atrás do Leclerc, se precisar segurar alguém, segura, mas obviamente não tinha ninguém, porque não tem ninguém que ameaça a Ferrari, já que eles estavam, quem ameaça estava na frente já. Então, porra, troca. Fala, olha só, a gente vai usar o Leclerc de coelho. Faz o Leclerc empurrando todo mundo para gastar pneu no macio dele, e o Hamilton ali pianinho atrás, porque ele tá garantido também na estratégia, entendeu? Tudo bem que não dava pra saber que o ritmo dele ia ser tão ruim, mas força as outras equipes a reagirem a você. Pois é. Assim como quem reagiu bem foi no caso, o Hulk, foi a Sauber, né? Que fez o momento da prova onde Nico Hülkenberg ultrapassou o Lewis Hamilton, o cliente passou a Ferrari. Sim, mas o Hadjar atrás, a equipe falou pra ele, não, na relargada vai ter uma chance, não sei o que, babá. Ele falou, cara, não tem chance nenhuma, não tem a menor possibilidade de eu ultrapassar o Hülkenberg, porque o carro deles é um foguete na reta. Quem diria? E foi exatamente o que aconteceu, né? Entrou na reta e tchau. A Sauber é um foguete, Aninha, como pode isso? Sauber é um foguete na reta. Quem te viu e quem te vê, malandro. E vale comentar também, né, que a Sauber botou o Bortoleto numa estratégia que se provou pior. Mais uma vez. Caraca, o Jonathan Whitley falou que eles acharam que uma parada era possível. Eu falei assim, cara, não é possível. Era assim, uma parada assim. Lá no Alcoólicos Anônimos, só se for. Meu Deus, Jonathan Whitley, como? Lá em Mônaco era possível. Mas o Bortoleto finalmente tem o carro 100% atualizado, né? E a gente viu no qualifying como ele mandou bem com o carro igual, finalmente, do Hülkenberg. Cara, eu diria que tem um carro digno, porque esse GP deu pra ver muita coisa do Bortoleto. De disputa, de defesa. Sim, porque agora ele tem o carro igual, com todos os updates da Sauber. Nessas comparações de distância entre companheiros de equipe, o Bortoleto foi, 0.01 mais rápido do que o Hülkenberg, numa estratégia pior. Pois é. Então, sabemos que o garoto pode fazer alguma coisa. Então, Sauber, pelo amor de Deus, acerta a caralha da estratégia deste menino. Uma só. Não precisam ser todas. Só uma. Porque, assim, essa era muito básica. Espanha, 2 paradas. Você precisa pensar muito, 2 paradas, ponto. E olha só, Espanha com a temperatura de pista nos 50 graus. Pois é. Como que você vai fazer uma parada, mano? Só se você botar um duro e o super duro antigo. Só se roubaram um C0 de algum lugar e contrabandearam pro Bortoleto.
Então assim, não faz o menor sentido eles acharem que desce pra fazer uma parada na corrida. Quando eu li isso, eu falei assim, não é possível, cara, eles beberam muito antes de fazer essa estratégia do Bortoleto. O pessoal da Fórmula 2 e a Fórmula 3, cara, sofrendo pra chegar no final de corrida com os pneus deles, porque a pista tava pegando fogo. Aí você acha que você de Fórmula 1 vai fazer uma parada? Fala sério, né? Sem condição, sem condição. Vamos ver o que o Canadá nos traz, pra ver se a Sauber consegue acertar alguma coisa. O mais importante que o Canadá pode trazer pra gente é 1 ponto de penalidade pro Verstappen. O foco é esse. Esse é o foco. Já dá pra matar isso no treino, cara. Dá pra botar isso no treino. Exato. Dá pra botar isso no Pô, treino. dá uma saidinha no treino, ignora uma bandeirinha amarela. Colapinto que é bom pra fazer isso. Colapinto. Facinho, facinho. É só fazerem uma bandeira amarela, uma bandeira dupla amarela ali, que ele não respeite, pronto, acabou. Exato, cara. Olha só, tem um certo piloto, tá? Numa categoria de base, que eu não citarei o nome, que após a prova da Espanha, foi suspenso para a próxima corrida por 12 pontos e... Atenção, ele levou a suspensão por 12 pontos e já tem mais 6 pontos. Então, assim, o Verstappen tá muito atrás, entendeu? Ele tá muito atrás. Dá pra melhorar, dá pra fazer mais uns pontinhos. O Russell inspirado, ele consegue fazer isso com 15 minutos de TL1. Dá. Uma violaçãozinha de velocidade no pit, cara. Na hora do qualifying ou na hora da corrida, pronto, tá resolvido. Mas voltando ao Hulk, cara, é de se louvar, né? Pô, P5 pra ele, cara, independente do que aconteceu na prova, assim. Não, foi muito bem, foi muito bem. A Sauber deu um salto no campeonato de construtores. A Sauber foi muito bem com o Hulk. O Hulk foi muito bem. A corrida do Hulk foi perfeita, né? Ele fez absolutamente tudo que ele tinha que fazer. Ele foi rápido e, nossa, incrível. Agora, preciso aqui dizer que como uma pessoa que tem experiência com Binotto e Iñaki Rueda, eles não sabem fazer estratégia para 2 pilotos ao mesmo tempo. Tá? É muito difícil. É muito difícil pra eles, tá? Então, assim, se tiver estratégia boa pro Hulk, vocês podem ter certeza que vai ter estratégia ruim pro Gabi. E como o Gabi é rookie, todo o foco deles vai estar no Hulk. Então, esse ano vai ser um inferno na terra de estratégia pro Gabi, tá? Já estejam preparados. Ele remou nessa prova, coitado. Mas, sim, eu acho que a gente não pode não dizer, né, que o Bortoleto está fazendo uma belíssima temporada. Sim. Eu já vi vários comentários de que o Bortoleto isso, o Bortoleto aquilo. Cara, eles têm o pior carro do grid. O Hülkenberg marcou muitos pontos porque ele aproveitou as 2 oportunidades que ele teve na Austrália e agora na Espanha. Só que o Bortoleto está fazendo uma ótima temporada num carro que é uma bosta. Mas é só você olhar Colapinto, que tem um carro melhor, apesar do carro da Alpine ter altos e baixos, né? O da Sauber só tem baixos, então é mais fácil. Mas assim, Colapinto, Durham, você pode olhar todos esses e o Bortoleto está fazendo melhor que eles. Essa prova começou a fazer mais justiça porque com a colocação do Gabs, ele passou tanto o Durham quanto o Colapinto na classificação geral. Sim. Então, tipo assim, ele tá zerado? Tá, mas ele é o antepenúltimo agora. Entende? Sim, ele tá em 19º agora, né? Sim, é outra história. E o Colapinto ainda está perdendo para o Durham, vale dizer. Poxa vida, hein? Que triste. Pois é, mas olha só, o dinheiro do Mercado Livre. Que o Briatore tanto quer, vem amaldiçoado por causa disso, cara. Porque eles fizeram essa parada com o Durham, que não faz o menor sentido, e agora estão aí nessa, entendeu? Apostaram no piloto que não é deles, ao invés de apostar no piloto deles, baseado em uma corrida que o Colapinto fez que foi boa, porque as outras foram uma bela bosta. E agora, é isso aí. Estamos vendo o resultado. Eu não posso dizer que estou triste. Gente, foi uma puta de uma sacanagem com o Durham, cara. Principalmente pelo que os torcedores argentinos estão fazendo. E o que eles fizeram com o Durham, sabe? Recentemente. Sim, pelo que eles estão fazendo, o que fizeram na Fórmula Indy com o cara que eu esqueci o nome, que eu não consigo me lembrar. Eles fizeram com o Aylot, mas eles fizeram com outro cara também. Isso. Com o Colin Neves, lá da Fórmula Indy, e agora com o Colapinto, assim, é muito triste a gente ver, né, os nossos irmãos ainda fazendo esse tipo de coisa, não sabendo se comportar no meio dos outros adultos. Veja bem, nem todo argentino, mas sempre argentino. Não, óbvio que não é todo, como não é todo torcedor brasileiro que também se comportam muito mal ocasionalmente, mas assim, porra, bicho, quanto tempo os caras estão esperando um piloto, cara, desde o Mazepin, e aí, porra, você vai fazer uma palhaçada dessa? Ah, pelo amor de Deus. Nem o Colapinto merece isso, cara.
Tem um post muito engraçado de uma página argentina, chocada com o pneu do Colapinto gasto. Aí, sei lá, acho que tinha 5 voltas de corrida, 5 voltas do set de pneu, e o pneu tava com uma marca tinha um grain, de gasto. E eles, assim, chocados. Tipo, não, a Alpine deu um pneu ruim pra ele. Sim. Esse pneu era do ano passado, na verdade, que eles acharam lá no fundo da garagem e tava chegando a data de validade, entendeu? É que nem no kart, né? Ele compra o pneu, assim, coitado, né? Com o dinheiro do Mercado Livre, assim. Não, é igual quando você pega na geladeira, assim, aí lá no fundo tem um negócio assim que fala, ixi, rapaz, tá chegando a data de validade, temos que comer. É desconhecimento de causa, né, cara? É vagabundo despreparado dando opinião, como infelizmente a gente tem aqui no Brasil também, né? Alguns jornalistas que não tem ideia do que estão falando, mas estão falando. Nossa, aqui a gente tem muito. Mas aqui é engraçado, porque aqui... é muito engraçada a diferença, porque lá eles falam merda defendendo o piloto deles. Aqui a galera fala merda descendo a lenha no nosso. Exatamente. Mas aí temos aí o glorioso e saudoso Nelson Rodrigues e seu complexo de vira-lata. É isso. Falando em vira-lata, e o Stroll, hein, galera? Virou as latas todas, né? Ele virou umas latas lá no box, né? Virou as latas todas. Pegou a lata de lixo, jogou na cabeça lá do Mike Crack e vamos nós, né? Parece que deu a louca no rapaz e não vai correr na corrida na casa dele agora. Eu vou trazer aqui o relato que a gente estava falando antes de começar a gravar, que a Serrazoli falou que ela fez o trabalho jornalístico dela, perguntou pra mecânico, perguntou ao pessoal que ela conhece da Aston. Os mecânicos nem devem querer falar não, né? Pra ver se... Trocaram uma ideia e ninguém falou que o Stroll tava sentindo a mão. Ela falou que ela viu os onboards, viu volta no quali, e que no momento o Stroll fez aquilo. Nem, sabe quando você faz abrir e fechar a mão, assim? Sabe que você tá meio que sentindo um desconforto na mão? Nada disso. E aí a gente tem a rádio Paddock, né? Fala que ele depois foi superado pelo Alonso no quali. Ele foi e deu o show, né? Rodou tudo ali, fez lá e... Rodou. Basicamente a fofoca é que ele deu uma de estrela do rock dos anos 70 e destruiu um monte de coisas e bababá. Meteu um Guns N' Roses, né? Pois é. E teoricamente socou um balcão e nesse que socou o balcão veio todas as dores, né? soltou o que tava seguro por barbante, cuspe e chiclete dentro dos ossos lá dele. A Aston Martin, por outro lado, diz que ele já vem reclamando, já vem com problema nessa mão há 6 meses. E que essa saída dele esse final de semana não teve absolutamente nada a ver com essa história. Duvido muito. Porque não tem como o cara ter socado um balcão, que seja, não sei qual foi a merda que ele fez lá dentro. Mas ele ter dado um piti... Irmão, o Stroll correu em Mônaco. Se ele tava tão fodido, como que ele aguentou correr em Mônaco, cara? Porque não tem um segundo de descanso naquela porra daquela pista. Pois é. Não tem como ele ter dado um piti, socado uma parede, jogado um móvel longe, enfim. E não ter machucado a mão. Não ter piorado uma coisa que já existia. E acredito de fato que existia, porque... se a gente lembrar muito bem, ele não cuidou direito, né, tipo, de uma forma tradicional da lesão, quando ele lesionou. Não vamos esquecer que ele caiu de bicicleta e quebrou os 2 punhos. Pois é. Ele não quebrou só um. Então você imagina a violência do choque e 2 semanas depois ele estava de volta ao cockpit. Exatamente. Se fosse MotoGP, eu diria, tranquilo, esses caras é assim que eles são. Piloto de Fórmula 1, ainda bem, não é tudo doente, louco, furioso, igual o pessoal do MotoGP, que o osso quebrado é uma inconveniência no máximo, né? O que faz pensar que, assim, talvez naquele GP do Bahrein, que foi uma das melhores exibições do Stroll, logo depois de quebrar os 2 punhos, que ele devia estar louco na droga, né? É óbvio que devia estar com remédio pra dor até o talo, né, malandro? Ele quase não conseguiu sair do carro, cara. Eu não sei como ele passou naquele teste que eles fazem. Você tem 7 segundos, 12 segundos, não lembro, pra sair do carro. São 10 agora, por causa do halo e tudo mais. Então, assim, ele claramente tem toda a possibilidade de estar, de fato, com uma repetição de uma lesão, né? Até por estresse, porque ele não curou direito, né? Da melhor forma possível. Não tô dizendo que ele não tratou. É claro que ele tratou de forma intensiva naquele momento, né? E provavelmente ainda continuou tratando durante as semanas seguintes, por meses a fio. Mas ele tava correndo de Fórmula 1. Sim, e treinando, e fazendo isso, e fazendo aquilo, e viaja pra um lado, viaja pro outro.
Exato. Então, cara, faz todo sentido que ele tenha alguma coisa sobrando na mão dele que ele sinta. E se tendo rolado uma treta dessa, ele tendo jogado, socado, qualquer coisa, aí mesmo que fodeu. Aí você vai piorar um negócio que já não tá bom. Aí, aqui, vozes da minha cabeça. Ele poderia já estar, inclusive, planejando fazer uma cirurgia e um tratamento nas férias de verão. Que ele teria ali quase um mês pra fazer um tratamento decente, né? Sim. Então, faria sentido. Porra, depois da última corrida, já pega o aviãozinho dele, já vai direto pra Espanha, que é o especialista lá que trata da MotoGP, que foi quem fez a primeira cirurgia dele, inclusive. Já vai, pega o aviãozinho dele direto lá pra Espanha, já faz a cirurgia no primeiro dia possível. E aí ele tem lá quase um mês inteiro de recuperação intensa pra ele poder voltar. E não 2 semanas, 1 semana e meia praticamente, que foi o que ele fez quando ele de fato se machucou. É realmente muito, muito complicado o que ele fez naquela época. Todo mundo, eu acho que falou, todo mundo questionou, e não só a questão de, porque o Drugo pode correr, foi muito também uma questão de saúde e de segurança dele e de outros pilotos. Porque se por algum motivo a mão dele perde força, ou acontece alguma coisa e ele solta o volante e acontece um acidente, olha o risco pra ele e olha o risco pros outros pilotos. Mano, um exemplo que, assim, eu tenho um problema no meu dedo do meio da mão direita, que ainda mais quando... Mas esse dedo é super usado, cara. Sim. Não pode ter problema nele. Que é o tal do dedo de gatilho, sabe? Uhum. Ele não dói, mas ele dá umas travadas, assim. E isso, por mais bobo que seja, me atrapalha bastante, tipo, pra dar um joia, sabe? Se eu vou dar um joia, a mão não fecha inteira, porque ele não consegue acompanhar o movimento, assim. E como eu falei, não dói. E eu só não opero porque eu preciso dar a mão pra trabalhar, como o Felipe acabou de ressaltar agora há pouco. Exato. Assim, cara, uma tendinite boba já me deixa maluco. Imagina você machucou os 2 punhos, velho. E por tanto tempo, assim, você ficar carregando esse negócio, tá ligado? Então, assim, eu trouxe isso porque eu queria trazer uma outra perspectiva que também o pessoal tá comentando, não de agora, mas de muito tempo, de que o Stroll ainda está na Fórmula 1, não por gosto dele, mas para agradar o papai. Eu acho que talvez, será que ele ficou de saco cheio e pode estar começando a meter o louco pra desenhar a sua saída na Fórmula 1, assim? O que vocês acham? Cara, eu pratiquei esporte a minha vida toda também, cara. Hoje em dia eu tenho várias, né? Eu tenho o dedo quebrado que não fecha direito, todas essas coisas, assim. E é realmente incômodo, como você falou, assim. Tem momentos que é incômodo. Eu acho que todo atleta, principalmente um atleta profissional, paga pelo abuso que o corpo sofre durante a carreira. Eu não me surpreenderia se ele... Já realizei meu sonho, fui piloto de Fórmula 1 um tempão e agora eu quero fazer outra parada, entendeu? Acho que seria justo. Não julgaria. Até porque, Aninha, como o Thiago sempre fala quando vai gravar Drive to Survive, né? O Lawrence Stroll tem uma puta cara de mafioso, né? Total. Então talvez até o Lance tenha medo dessa cara. Pode ser também. Eu tô me recuperando de uma operação no ombro, né? E eu tive que ficar 30 dias com o braço absolutamente parado. Eu não podia levantar o ombro de jeito algum depois da minha cirurgia. O cara quebra não sei quantos dedos da mão, e mais o punho, mais não sei o quê, e com 15 dias estava dentro de um carro de Fórmula 1. Gente, desculpa, mas assim, por mais incrível que seja o cirurgião dele, por mais incríveis que sejam os fisioterapeutas, a conta não fecha. Sim. A conta realmente não fecha. É só você ver o pessoal de MotoGP, né? Eu brinquei, mas assim, os caras, esses malucos de MotoGP, cara, quebraram tudo já. Tudo que você puder imaginar já foi quebrado. Então, assim, é uma mentalidade completamente diferente do que é, né, se você for ver, um piloto de Fórmula 1 que não tem esse costume de se quebrar inteiro e correr com um osso quebrado. O piloto de MotoGP, o clássico, o cara quebra a clavícula, abre, mete os pinos, corre o resto da temporada e no final... Nas férias ele opera, entendeu? O piloto de Fórmula 1 não faz isso. Porra, eu quebrei a clavícula, é uma merda, cara. Não sei como é que os caras conseguem fazer isso. Porra, eu sei. Eu já quebrei 3 vezes. 2, uma e uma outra. Caralho. A mais recente foi ótima, cara. Eu bati de moto num misturador de cimento. Porra! Quebrei só a clavícula. Eu diria que tá tranquilo. Sim. Até sossegado. Então é uma clavícula concreta agora. E dói horrores. Você imagina você, uma semana depois, sobe numa moto de MotoGP e fala, vambora, final de semana completo. Tá tranquilo.
Mas assim, esses caras são doidos, é outra cabeça. Então, eu espero que não seja isso, né, do Stroll. Eu espero que não tenha dado a louca e ele tenha saído quebrando coisa, porque eu acho que isso apontaria para um estado dele, né, que não é bom. E, por um cara que tem a vida que ele tem, que tem as possibilidades que ele tem, seria trágico que ele tivesse se sentindo tão bosta assim. Mas, acho que é questão de esperar. E você confirmando isso, Drugo vem? O que vocês acham, assim? Vocês gostariam? O que vocês pensam? Então, cara, eu não gostaria porque o Drogovic tem compromisso no final de semana do Grande Prêmio do Canadá. Mas aí tem a questão, né, de não tem como a gente dizer exatamente o que ele vai fazer. A Aston Martin, se não chamar um dos pilotos deles, é no mínimo estranho, mas vai saber, né? Enfim. Eu tenho uma opinião que diverge de 90% das pessoas em relação ao Drogovic, porque eu acho que se o que ele quer é a Fórmula 1 e ele tá tentando todos os caminhos, eu acho que sim, é uma boa ele fazer o que ele precisa, sabe? Se ele quer correr na Fórmula 1 e essa é a oportunidade que ele tem pra correr, vai, sabe? Porque eu acho que é mais fácil ele ter outras oportunidades em Le Mans do que ele ter oportunidade na Fórmula 1 de novo. Então, pode ser um momento em que ele se prove, pode ser um momento em que ele prove não pra Aston Martin, foda-se a Aston Martin, mas de repente até pra Cadillac, que vale sim o investimento, entendeu? Que ele vai fazer essa transição bem, né? Que ele vai ser um novato que vale o investimento. Ou pode ser que ele entre, não renda e ele mesmo fale, cara, quer saber, foda-se, vou ficar na WEC, vou pra Le Mans, vou focar nisso aqui, enfim, que seja, porque não vale mais o meu esforço. Uma coisa que eu tenho certeza é a seguinte, se a Aston Martin de fato for procurar fora, sem ser o Drogovic, sem ser o Van Dorn, sendo que um dos dois esteja, se dispõe a estar, né? Aí eu acho que eles têm que tacar o foda-se pra Aston Martin, porque eu acho uma sacanagem do caralho. Que você tem dois pilotos de desenvolvimento que estão trabalhando pra você, que trabalham no teu simulador, que conhecem teu carro, não sei o que lá, e aí tu vai procurar fora, mesmo com um deles estando disponível, sabe? Assim, eu não acho que o Drogovic tenha qualquer chance de virar piloto de Fórmula 1 pela Aston Martin, tá? Isso já tem um tempo. Não, pela Aston Martin eu também não acho. Sim, mas independente disso, seria uma parada muito bizarra uma equipe com 2 pilotos de teste e desenvolvimento e piloto reserva, terem um piloto oficial machucado e virarem e falar, me dá o Bottas aqui, ou sei lá, qual outra opção idiota. O Magnussen. Sim, mas o Magnussen também não pode. O Magnussen também tem o que fazer nesse final de semana. Também? Vai correr em Le Mans, ué. Que isso. Eu também sou um pouco mais pro lado da Aninha, de que, por se ele tem a chance, ele devia correr assim. E até em relação a esse lance da Cadillac, sinceramente, eu não vou pra ver se eu consigo agradar a Cadillac aqui, correr Le Mans. Aí ele faz isso. Aí vai daqui 3 meses, chega lá o Checo com o dinheiro da Claro e o Joe com o dinheiro do comunismo e assume as vagas da Cadillac. Ele ficou de novo de mão banana e nunca correu no carro de Fórmula 1. Pois é. Então assim, se aparecer a chance pra ele agora, vai, meu filho. Pois é. Eu não sei se ele se queima com a Cadillac, entendeu? Eu acho que tudo... Obviamente, tudo precisa ser muito bem amarradinho, muito bem conversado. Mas é aquele tipo de coisa que, assim, chance de 1 em 1 milhão. Tipo aquela chance do Russell na Mercedes, sabe? Sim. Quando o Hamilton ficou doente. A chance do Berman na Ferrari quando o Sainz ficou doente. O De Vries em Monza. O De Vries em Monza. Pro Magnussen, por exemplo, é um negócio que não vale a pena. Porque, assim, pra ele já passou. Ele mesmo já, tipo, nem quero mais essa merda, sabe? Eu acho que ele mesmo já tá, tipo, não, quero ganhar outra coisa, quero viver outra coisa, quero ter outras experiências, quero, sabe, outra coisa da minha vida. Não, e pro Magnussen, essa agora é a vida dele. Ele não pode dar uma banana pra BMW, por exemplo, que é quem tá basicamente pagando o salário dele. Pois é, o Drogovic não, ele tem o contrato com a Aston Martin de piloto reserva, ele tá fazendo todo o trabalho pra ficar na Fórmula 1, a Cadillac sabe que ele quer entrar na Fórmula 1, né? Tanto é que há conversas entre eles pra ele ser do time da Cadillac posteriormente. Então, tem bastante coisa aí que eu acho que funciona, sabe? Que dá pra rolar e eu entenderia muito ele abrir mão de Le Mans pra correr na Fórmula 1, se assim, pode ser a única chance que ele vai ter de correr com um carro de Fórmula 1. Sim. Eu não gostaria de ver ele fazer isso, porque eu acho que é um risco à toa pra ele. Mas, como você falou, eu acho que você também não pode, eu não julgaria se ele virasse e falasse assim, ah, cara, quer saber? É isso aí, vamos nós e seja o que Deus quiser. Tudo bem. Pois é. Dito isto, vamos pro nosso melhor, pior decepção.
Felipe, começamos por ti hoje. Quem foi seu melhor? Cara, o melhor, eu diria que foi o Antonelli, porque sem o motor dele explodindo, a gente não ia ter... Não, sacanagem. Eu acho que o melhor, com certeza, foi o Piastri, que deu a resposta para um final de semana de Mônaco dele que foi ruim. E, em contrapartida, o Norris teve um final de semana muito bom em Mônaco. E o Piastri chegou em Barcelona meio capenga e reverteu a situação e assumiu de volta, né? Tomou de volta o controle da coisa. Eu achei que foi muito bom. Eu acho que o Hülkenberg com certeza merece todas as felicitações e congratulações, porque ele teve também uma corrida muito boa. Não achei que ele teve um final de semana excelente, mas na corrida ele realmente deu a volta por cima e maximizou os pontos. Então, esses dois para mim são os que realmente se saltam aos olhos assim como merecendo um aplauso extra. De pior, eu acho que não tem como não pensar no Hamilton e no Tsunoda, independente de qualquer coisa de setup, coisa e tal. Os dois ficaram muito aquém dos seus companheiros de equipe, e aí realmente é complicado. E de decepção, fica a minha decepção com a manobra do Verstappen. Eu realmente fiquei decepcionado, porque eu achei que ele tinha superado essa fase, e fiquei também decepcionado com o pessoal, né, os fãs do Colapinto, que não estão tendo o comportamento que a gente esperaria de um fã de Fórmula 1 que esperou tanto tempo para ter um piloto de volta, e aí chega nessa hora e faz, né, as lambanças que eles têm feito. Realmente não. Decepção com os dois. E pior que o Colapinto é um cara que ele corrobora a zero esse tipo de comportamento, né, velho? Cara, eu acho o Colapinto um maluco que, assim, óbvio que eu não conheço ele, mas ele tem a cara de ser um cara tão pacato que é muito estranho realmente você ver as pessoas fazendo isso teoricamente para defender ele, e eu não consigo imaginar ele fazendo esse tipo de coisa, entendeu? Mas sim, é isso aí. Tênis? Meu melhor vai pro Hulk, que mostrou que esse carro tem uma vida e talvez tenha um futuro interessante pra ele, não só porque a gente logicamente fica mais interessado, que é o lance do nosso querido Bortoleto, mas, pô, sei lá, vai que ele tem um dia bom desse assim, igual ele teve, por exemplo, e o Norris com o Piastri encontra numa curva ali na frente. Se é um dia que nem esse, ele pega o P3 e pega o sonhado pódio dele. Então, assim, se ele conseguiu fazer um carro que é possível sonhar, ele vale seguir no sonho e vale a gente sonhar junto com ele. Aliás, esqueci de comentar que o nosso glorioso Bortoleto finalmente tem volta no top 10, né? Que foi o último piloto a conseguir este feito. Muito bem. Finalmente. Pior vai pro Lance, totalmente enviesado na história, na fanfic, de que ele quebrou o box. Pode ser que esteja sendo injusto com ele? Pode, mas a culpa é dele, porque ele alimenta esse tipo de sentimento na gente. Então eu acho que, sim, ele fez isso de novo, e mais uma vez fazer isso é lamentável. E a decepção vai de novo pra Sauber, que... Pô, não é possível, cara. Apesar de todo o histórico tifose de não saber fazer estratégia com dois carros, eles podiam ter aprendido, né? Mas enfim. Podiam, mas não fizeram. E tu, Aninha? Bom, meu melhor vai pro Piastri. Fiquei bastante dividida entre Piastri e Hulk. Eu acho que ficou bem claro aqui que temos uma bela unanimidade, que foram os dois pilotos do final de semana. Eu, inclusive, achei que o Piastri fosse conseguir um Grand Slam, sabe? Porque ele tava indo muito bem, a classificação dele foi muito boa, e ele tava botando tempo no Norris mesmo. Foi 0.2, cara, isso na Fórmula 1 atual é muita coisa. Cara, o Piastri deu muito show no Norris esse final de semana, cara. Se a McLaren tivesse feito a estratégia, tipo, não tivesse aberto pro undercut do Verstappen e tal, sei lá, talvez eles tivessem conseguido alguma coisa, tipo, talvez fosse possível, sabe? E o Piastri tava super cruising, né? Ele tava mó de boa lá na frente, ele não tava forçando nada. Então acho que os dois foram os dois melhores no final de semana, mas eu vou deixar aqui a minha menção honrosa enviesada pro Leclerc por ter guardado o pneu médio, que eu achei que tinha sido uma péssima ideia, mas no final das contas foi uma ótima ideia ter guardado o pneu médio e o pneuzinho lá com uma voltinha só, uma outlap só, que foi o que garantiu o terceiro lugar depois de a Red Bull ter feito a estratégia de 3 paradas, que ia ganhar esse terceiro lugar pra eles, né? Pior pra mim foi o Verstappen, realmente não... Pra mim é absolutamente inadmissível bater em alguém de propósito. Deveria ter sido desclassificado. Eu vou continuar batendo nessa tecla. Não foi, estamos disputando uma posição e aí a gente se tocou. Não. Ele reduziu, esperou o Russell passar por ele e foi pra cima do Russell. Ele armou todo o cenário.
Não foi tipo, jogou o amiguinho pra fora porque tava disputando posição. Não foi isso. Ele mirou e chutou. Pois é. Chegou de voadora no peito do adversário, sabe? É a desclassificação. Eu não consigo conceber essa ideia de 10 segundos, porque ele... Você dá 10 segundos pra quem causa uma colisão. Ele não causou uma colisão, né? Porque ele errou, né? Não foi isso. Ele escolheu bater no cara. Foi, assim, saiu muito barato pra ele. Muito barato. E é por isso que ele faz as merdas que ele faz. E aí, a foda é que ele abriu um precedente. Que aí vem um maluco puto da vida também, algum outro maluco puto da vida, e faz a mesma coisa. E aí, se dão a punição justa, que seria uma desclassificação, aí a equipe vai poder gerar... Olha só, mas o Verstappen fez isso aqui, vocês não desclassificaram. Como é que vocês estão desclassificando agora? É aí que entra aquele rolê Entendeu? que você sempre fala da FIA, né? Que é a falta de critério, assim... Porque se é, por exemplo, o Gasly fazendo o que o Max fez ontem, o Gasly é banido da Fórmula 1. Pois é. Entendeu? Então, assim, mas é porque é o Max. Enfim, a gente já falou isso várias vezes. Foi na Fórmula 2 que rolou, uma história foi com o Tsunoda e... O Mazepin. O Mazepin. E o Mazepin foi suspenso depois da história toda. Sim, mas aí também, né? Mas ele foi pra cima do Tsunoda, né? Sim, mas é o Mazepin também, né? Então, todo castigo é pouco. Justo, mas assim, você tem que olhar as ações, né? Sim, tô de sacanagem. Cara, aquela manobra do Max, se você tivesse jogando tivesse num simulador online, open lobby, aberto a todo mundo e alguém fizesse aquilo, você ia ficar muito puto. Muito puto. Porque é óbvio que foi de sacanagem. Só que, porra, isso é o atual campeão da Fórmula 1, fazendo com o presidente da Associação de Pilotos, que na corrida passada tomou uma punição de propósito porque ele estava frustrado também. Então, quer dizer, se o Russell tivesse dado uma porrada no Albon, tinha saído mais barato para ele. Em vez do stop and go, ele levava 10 segundos. Então, se ele tivesse jogado o Albon no muro. Bom, minha decepção vai pra TD das Asas, que não fez porra nenhuma, não mudou nada. Todas as equipes acharam um jeito de bypassar ela, porque no final das contas tá todo mundo ainda flexionando, tá? Você pega os videozinhos, tá todo mundo flexionando. Mas estão flexionando, mas estão aguentando o teste da FIA, cara. Então tá tranquilo. Mas tô aguentando o teste. Eu não sei, né? É impossível a gente dizer se tem a ver com o fato de que eles já sabiam como seria o teste da FIA há alguns meses, entendeu? Será que as equipes de Fórmula 1 teriam usado todo esse tempo para desenvolver uma asa que se mexe, mas que suporta aquele teste da FIA? Não, né? É óbvio que nenhuma equipe de Fórmula 1 faria um absurdo desse. Afinal de contas, eles são sempre tão tranquilos com respeitar o espírito das regras e não a letra das regras. Quando a Aninha escreveu o TD das asas, achei que ela tava abreviando todas as asas. Tipo, que vergonha, nenhuma asa você tombou contra a McLaren. Cara, a melhor explicação que você pode ter é a da entrevista do cara, do diretor técnico. E as perdas e tal, que perdas? Não fiquei sabendo de perdas, teve? Não tô sabendo. Ninguém me falou. Pois é. So box. Antes da gente terminar, vamos, como sempre, agradecer aos nossos queridíssimos apoiadores. Aos nossos apoiadores Monza, nosso agradecimento de coração. E aos nossos apoiadores Silverstone, Interlagos e Mônaco, nosso agradecimento nominal vai para... Leonardo Fernandes, Bruno Lopes, Hugo Costermani, Jaime de Oliveira, Thaís Costa, Márcio Ferreira, Felipe Sueiro, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Alex Camargo, Viviane Rocha, Bruna Soares, Carol Polita, Jéssica de Araújo e Eric Andriolo. Muito obrigada, galera. E eu tenho mais um agradecimento de um futuro apoiador do Box, que é o Caetano, que chegará em breve. Uepa! Só venha. A segunda Só geração venha. de apoiadores do Box. Isso aí. E pra quem quiser falar com a gente, nós estamos em @castboxboxbox no Twitter, no Instagram e no Blue Sky. Estamos em podcastboxboxbox no YouTube e nosso e-mail é podcastboxboxbox@gmail.com pra vocês fazerem aquele pixzinho maroto, porque também é a nossa chave do pix, ou pra vocês mandarem uma mensagenzinha maior do que 280 caracteres, né? Então, por favor, cheguem lá, falem com a gente. E é isso, galera. Terminou o Triple Header. Finalmente. Temos uma semaninha de descanso. Talvez venha alguma coisinha aí, né? Tem aquele Film Academy. Vamos dar uma assistida, vamos ver se nós falamos. Enfim. Se der tempo de ver a Film Academy esse final de semana, a gente, de repente, faz uma live sobre a Film Academy. De repente, a gente tenta chamar nossa queridíssima amiga Nath. Sim. Mas aí a gente tem que conseguir ver, né? Então, não vamos prometer. Vamos deixar aqui
em aberto, que é o nosso pensamento. Mas vem aí. Em algum momento vem aí. Tá bom, galera? Então é isso. Beijos e box. Box. Box.